Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, esse programa que nós fazemos carinhosamente para vocês. E agora nós estamos, nesse momento, dando abertura ao nosso quadro com o Dr. Paulo Rabelo, que é uma pessoa, assim, na nossa cidade, bastante significativa. E quando ele vem aqui, gente, ele sempre, eu diria, traz tantos conhecimentos, tantos esclarecimentos. E eu recebo muitas mensagens parabenizando o trabalho que ele faz. E eu fico muito contente com isso, porque a gente faz a TV exatamente pensando em vocês. Então, Verdade com Paulo Rabelo no ar agora com o Dr. Paulo Rabelo. E aí, doutor? Muito obrigado, Amélia, mais uma vez por aqui. E com essa impetuosidade de simpatia que você traz a todos nós. Obrigada. TV Guarulhos, parabéns a todos que aqui estão, que trabalham, enfim. E eu estou trazendo aqui hoje, Amélia, para você, para nós, para a TV Guarulhos, para Guarulhos, apresentar uma figura que vem causando determinadas repulsas nessa cidade, que é o nosso conhecidíssimo Marcos Antônio My Friend, que é advogado, que também é professor de inglês e tradutor e intérprete na Justiça Federal em Guarulhos, de 3 varas, né? Então, por isso que eu trago para escutá-lo e para que Guarulhos conheça melhor essa figura que você nos apresenta aí. Obrigado por ter vindo. É uma satisfação enorme estar recebendo você aqui, Marcos. Muito obrigado. Devo te chamar Marcos ou My Friend? Olha, it's up to you. Você decide. Opa. Mas nós temos que começar, não é? Eu diria, até porque a gente sabe que você tem intenções, não é? Que são bastante, eu diria, permissivas para a nossa cidade. Nós precisamos mesmo de pessoas que venham, não é, com sangue novo, mas que tragam experiência, que tragam conhecimento e principalmente que tragam a lucidez necessária para a gente sempre buscar no nosso país uma qualidade de vida melhor. E a gente sabe que você, enquanto pessoa, todo mundo te conhece, mas muitas pessoas sempre viram você nos bastidores da política. E hoje, né, Paulo, a gente veio aqui exatamente porque temos uma notícia. Uma notícia que, na verdade, não é o programa Mulher de Verdade que está dando, né? É uma notícia que está aí, não é? Nos burbúrios da nossa cidade, né? Já desde agora. É, verdade. E o que você tem para nos dizer? Olha, Amélia, primeiro eu gostaria de saudar o público, né, desse programa maravilhoso, que é Mulher de Verdade. E eu tenho a grata satisfação de estar aqui, sabe, mais uma vez. Não, aliás, pela primeira vez, né? Porque nós estivemos juntos em muitos, né, eventos na cidade, eu conheço o seu trabalho e sempre posso dizer que eu sou um telespectador assíduo do seu programa, Mulher de Verdade. Obrigada. Acho de extrema valia estar assistindo os seus programas, você possui, sabe, uma gama de informações que ajuda muito Guarulhos e através da audiência do seu programa, eu estou vindo aqui, né, convido o Dr. Paulo Rabelo, que é um colega também, é um advogado também respeitado na cidade. Que ama a nossa cidade, exatamente, né? Como nós amamos. Eu até posso dizer que eu aprendi do Dr. Paulo Rabelo, né? Eu fiz estágio no escritório dele, né? Sempre a batuta dele lá no escritório. Né? Ele disse que não basta você ser bacharel de direito, você tem que ter a OAB. Ele pegava no pé, eu fiquei estudando e graças a Deus... Ele sempre do lado dos amigos, né? Sim, ele é um amigo fiel que exatamente. Funciona a gente sempre para frente, né? Para a gente conquistar novos obstáculos. A vida é assim, né? Então, já que você tocou no assunto, eu, claro que já estive em outros locais também, falando sobre essa pré-candidatura, né, a prefeito da cidade. Por quê? Porque eu, digamos assim, de 20 anos para cá, eu estive, né, analisando comportamentos da cidade, né, Guarulhos, e dos políticos da cidade. E eu percebi que parece que a coisa nunca muda. Né? E a população, infelizmente, é refém disso. Né? E, então, desde aquela época, eu estava buscando uma alternativa, mas que tivesse, por exemplo, dentro daquilo que eu estava imaginando, com o advento aí da candidatura do Jair Bolsonaro, nosso presidente. Perceberam que ele sozinho, digo assim, ele teve muitos colaboradores, mas ele insistiu naquilo. À frente. Exatamente, ele foi e não mudou. Não foi fazer aquela velha política. Ele não fez conchavo com ninguém.
Então, ele seguiu a trajetória dele e triunfou como presidente da República. Eu penso que Guarulhos não precisa ser diferente. Está na hora de você eleger alguém que, sabe, oriundo vamos dizer assim, daquela classe menos, aquela que eles prestigiam, porque aquela classe pobre, né? Eu não nego as minhas origens, né? Sou de família pobre, então, mas eu, mesmo assim, eu consegui, né? Eu estudei, me preparei, sabe? Estive sempre estudando o comportamento dos políticos na cidade. Então, na minha opinião, eles, me desculpem, mas a avaliação que eu faço de todos realmente eles precisam passar por uma reciclagem. A população... Olha, Guarulhos, pra você ter ideia, a Câmara Municipal de Guarulhos. O jornal do Luciano, né, Maciel, né, o jornal dele publicou uma notícia, acho que foi em 2014, que me deixou uma certa preocupação. A matéria era essa. Guarulhos, cidade campeã em aprovação de leis inconstitucionais. Olha só, que desserviço. Nós temos 34 vereadores. É isso? Nós temos lá um diretor jurídico na Câmara. Nós temos lá comissões. Nós temos um secretário para assuntos legislativo. Né? Olha, veja bem, para aprovar leis inconstitucionais. Olha que desserviço. E a população precisa, né? Exatamente, mas como é que pode? As necessidades não param, né? Não. A cidade cresce e com elas mais desafios. Os problemas crescem também. E aí, quando não se toma uma atitude positiva de realmente diminuir, não é? As necessidades da população e o crescimento que vai sempre surgindo diariamente, quer dizer, vai caindo num caos, né? Quem sofre é o povo. Então, mas por isso, na verdade, a população guarulhense, não só, acho que o Brasil inteiro, ela não precisa entender lá, os artigos da Constituição. Não precisa. Isso é para advogado, quem é juiz, quem é profissional do direito. Sim. Mas a população precisa só prestar atenção no parágrafo único da Constituição, onde diz: todo o poder emana do povo. É isso. Nós somos detentor do poder. Nós que nomeamos alguém que nos represente. Mas, infelizmente, ultimamente, não temos sido bem representados. Então, a população, eu acho que nós somos culpados. Nós precisamos conversar com aquelas pessoas, principalmente, que são mais humildes, não entendem. E não é fácil, é uma tarefa árdua, mas eu tenho feito isso. E não me canso de fazer isso. Explicando como é que funciona, a pessoa presta atenção. Eu digo que o dia mais importante da vida do cidadão, muitas vezes não é o dia do aniversário do filho, do casamento, não. É o dia da eleição. A cada 2 anos realizam as eleições aqui no Brasil. Então nós temos que nos atentar a isso. Estudar bem um candidato, saber de onde vem esse candidato. Principalmente quando eu falo em vereança, né, um dos vereadores, presta atenção. A função do vereador não é estar levando leite, sabe, ficar arrumando praça pública, né? Subindo algodão doce, fazendo... Não é isso. A função dele é apenas 2. Legislar e fiscalizar o executivo. O resto é o tal do assistencialismo barato. A população perde com isso. Ele tinha que estar fiscalizando o executivo. É obrigação dele, ele é pago para isso. E para legislar. Então eu penso, enquanto a população não se der conta que realmente a função do vereador é aquela, ele trabalha para a população. Ele representa a população, porque eu não posso. Muitas vezes você votou num vereador X, né, o prefeito Y, e você precisa também, tá vendo que os demandos continuam mesmo, tá lá, quer dizer, o caos, a cidade continua no mesmo jeito desde o dia que ele assumiu, que ele sentou naquela cadeira. Tanto ele como os 34 vereadores. E continua. Aí o cidadão sai, falta o serviço, porque não tem condições para falar da falta de água, do buraco que está lá na rua, de uma árvore que precisa ser podada, e assim vai. Precisa ser podada, né? Então o que acontece? Ele chega lá, ele não pode entrar na Câmara. Ele não pode conversar com o vereador, não pode. Ele não tem acesso. Quer dizer, ele que nomeou, que otorgou, né, poderes para quem o represente, chega na hora não tem vez na Câmara Municipal. Aí volta para casa com isso, sem saber o que fazer.
E esperando mais 4 anos. Infelizmente Novamente, é assim. não é? Então frente. acho que, eu faço um apelo à população, né, que atente-se, só aquele parágrafo único da Constituição já está de bom tamanho. Eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta conversando. Tá. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui com o Dr. Paulo Rabelo e também, não é, com o nosso grande amigo aqui, Marcos. Paulo, eu sei que você estava querendo falar no bloco anterior, vamos lá, vamos passar para você. Pois é, Amélia, dentro desse parâmetro que ele nos apresenta aqui, como ideias, como projetos, todo mundo tem o direito de se manifestar livremente, querer ser candidato. Só que nesse diapasão que ele levou, nessa conversa que ele levou nesse primeiro bloco, eu queria apontar a ele as tais, como diz, as tais configurações do direito administrativo brasileiro, que é o princípio da moralidade. Coisa que está faltando no Brasil a nível executivo, legislativo e respalda até alguns respingos do judiciário. Como? Sentenças dadas, sentenças que existem confrontações com a lei feita, às vezes leis muito mal feitas, né, que geram distúrbio e geram a indignação do povo. Como? A condenação de segunda instância, quando a Constituição não foi plenamente reformada ainda, para ir o fulano para a cadeia. Porque são vários e vários alternativas em querer fundamentar recursos e, aliás, inúmeros recursos a que atrapalham o trânsito julgado de uma sentença e que aquela figura pública vá presa. Felizmente, acho que nesse Congresso atual, nacional, vai haver determinadas mudanças para essas tipicidades não serem focos de um judiciário julgando duas vezes a mesma coisa. Com a experiência que eu tenho, jurídica, com a experiência que você já vem adquirindo há algum tempo, eu lhe pergunto então, o princípio da moralidade administrativa aqui em Guarulhos. Artigo 37 da Constituição. Que lógico, a lei maior é a nossa Constituição. Sim. Ela tem fundamentado determinados contratos em revisão aqui em Guarulhos? Boa pergunta. Veja bem, mas Paulo, eu não posso, tecnicamente, eu respondo a sua pergunta, mas voltando para Guarulhos, o secretário, qual o critério para nomear certos secretários? Você sabe como é que é. Tem os partidos que ajudaram na campanha e assim vai. Aí a coisa, quando chega a nomear um secretário, o secretário ele tem lá a sua obrigação, mas há momentos que ele é obrigado a procurar
o prefeito, não é isso? O prefeito que está mexendo com fulano de tal. E aí? Mas isso fez o Jair Bolsonaro no sentido de que leve uma pessoa Sim. que tem um respaldo jurídico de notabilidade e notável saber jurídico, que é o Moro. Vai discutir com aquele homem, sabendo da competência dele, precisa ser bem discutido. Porque não é qualquer vereador que jamais terminou uma faculdade que vai discutir lá um vereador que jamais é bacharel em direito, jamais tem OAB em Guarulhos, ou em qualquer outro lugar do Brasil, que vá questionar um homem desse, com notoriedade, com saber jurídico impecável, que não discute muito com ele, não. É assim a lei, não é ser autoritário a lei. É acompanhar os rigores da lei, não é fazer como na casa do Espírito Santo. Você entendeu? Que a lei foi feita para todos, não para alguns. A lei é para todos. Então, essas lacunas que a lei oferece é própria daquele legislador que está enrolado no Lava Jato. Ou é errado eu falar assim? Não. Mas é por isso que... Direito de expressão, está na Constituição. E é por isso que o Marcos, né, falou muito bem no início do programa, que ele, na verdade, assim, foi uma observação que ele fez dos políticos e essa questão que ele também, né, mencionou no caso do nosso presidente, de não fazer nenhuma parceria, ou seja, buscar as pessoas, que é isso que eu acho que ele quer fazer, não é? Exatamente. Buscar Mesmo assim ainda está pessoas, dando problema. Imagine você. Buscar, exatamente, mas assim, já foi, eu diria, o gatilho, né? Sim, exatamente. E você quer trazer isso para a nossa cidade. Sem dúvida. Trazer as pessoas competentes, Isso. as pessoas que ele vê que tem um potencial realmente para agregar coisas positivas. É isso que, e não essa questão de conchavos políticos. Mas, né? inclusive, eu vou trazer pessoas, mas que são da nossa cidade. Exatamente. Competentes da cidade. Não precisa Nossa buscar lá cidade fora. possui, né, gente? Nós temos tantas pessoas competentes aqui, Nossa honestas. cidade possui. Porque, que eu digo, é uma situação que você deve observar, porque não basta você conhecer as leis. A gente conhece a lei, mas precisa ver o currículo dessa pessoa e também a vida pregressa dele. Essa pessoa precisa, porque, tá, às vezes, sabe, a pessoa, ele conhece muito, sim, tá, ótimo. Mas lá atrás esteve já envolvido com falcatruas. Outra coisa, o político hoje ele pensa no dinheiro. É uma candidatura sólida, é aquela que fala a verdade pro povo. Sem dúvida, não tem medo. Não tenha Não medo. tem medo. Você paga um alto preço. Aquele que procura ofertar à população, Sim. além de ideias, coisas estruturais e que tenham conteúdo. Hoje, E que atenda às necessidades, e né? atenda às necessidades, porque as necessidades, eles vão criando dívidas. As dívidas públicas aqui na cidade estão a bel prazer há mais de 16 anos, há mais de 20 anos. A exprecatória de 99, de 1999, o prazo é 2024. É, Tá sendo mas pago. prorrogaram, os deputados em Brasília prorrogaram por mais 10 anos. Sim, Quando mas- chega para vencer os 10 anos, Sim. aí se coloca mais 10 anos. Foi o que aconteceu e está acontecendo. Então, a verba pública é rateada, manda-se para o município aquilo que interessa politicamente para aquele deputado. Não é assim. Tem que ter um sistema isonômico no governo federal para que todas as verbas sejam repatriadas ao seu estado e município de maneira equânime, igualitária. E isso não vem sendo feito. Algum deputado lá de um outro estado, aqui próximo de São Paulo, arrumam verbas para se reelegerem na próxima. Mas eu Isso vejo... não dá lá, toma cá. É, Mas, isso doutor tá Paulo, acabando. veja bem observado isso, porque, veja bem, eu tenho um pensamento, eu vou insistir desde o início da minha fala. Essa corrupção que temos, né, ela é vertiginosa. Não dá para você combater de cima para baixo. Nós temos que combatê-la de baixo para cima, para começar da vereança. Você não elege uma pessoa, qual o critério da população tem hoje para votar num candidato? Sabe qual é? A exposição dele. Se eu for no Big Brother, participar do Big Brother Brasil, mesmo que seja eliminado, eu fico com isso, já vou me candidatar a vereador. Ou prefeito.
A visibilidade me dá. Então o povo hoje, o eleitor, infelizmente é assim. Ele vota naquele que é conhecido, não importa, ele é conhecido. Mas tá O exemplo do mudando. Jean William, chegou a deputado por quê? Porque participou do Big Brother. Mas eu vejo que, por exemplo, com essa eleição agora que nós tivemos para presidente, houve uma grande mudança. Né? Eu vejo que houve uma grande mudança. A população está começando, né, a ter um outro olhar. Eu acho assim, é devagar, porque a gente não consegue tudo de uma vez. Sim. Mas esse trabalho que você falou, que você está fazendo, que eu quero te parabenizar, de Muito você obrigado, estar Amélia. conversando com as pessoas, Sim. estar orientando as pessoas, isso vai abrindo, não é, Sim. a mente das pessoas e vendo a cada um o seu comprometimento enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadão, nas suas escolhas. E principalmente, o que eu vejo que é o mais importante, é deixar bem ciente a toda a população que é a lei do retorno. Você escolheu mal, com certeza você vai ter mais um período de frustração e de não solução de problemas. Outra coisa, Amélia, o que falta ao político? Instrução. Fazer o quê? Conhecer, não é só a lei orgânica do partido. É conhecer como se age um vereador no exercício da função. Se ele conhece a lei orgânica do município, se ele conhece o regimento interno da Câmara, se ele sabe fazer um projeto de lei. Um juiz, uma época atrás aqui em Guarulhos, e eu parabenizei, não vou dizer o nome, que aliás nem está mais aqui em Guarulhos, já foi-se embora, entendeu? Foi para o tribunal. Doutor, esses vereadores, candidatos a vereadores, precisam estudar isso, para chegarem lá, saber o que vão fazer, o que é uma comissão de justiça, o que é uma comissão Então, de redação. mas aí não é culpa da Não, população. por isso eu propus a determinados partidos em Guarulhos para haver um estudo, Então, mas aí uma não orientação aos Mas candidatos. existe, veja bem, mas aí será que existe o interesse? Que as pessoas fiquem esclarecidas, que as pessoas busquem? Não, pelos políticos não. Não há esse Então, o que interesse. eu acho que acontece é o É. seguinte, nem seriam os políticos, são as pessoas que estão à frente. Sim. Porque eu vejo assim, a população, ela na verdade, ela acaba se tornando refém, entendeu? De situações em que mostrem para eles a sua inércia. Então, o que acontece? Quando nós tivermos um país com mais educação, com mais formação, com mais comprometimento da população de uma forma efetiva nas suas escolhas, com certeza as coisas vão melhorar. Então, por isso que mais uma vez eu falo, você está dando um bom exemplo, entendeu? Enquanto pré-candidato, e todos deveriam de fazer isso, de estarem esclarecendo a população, porque a população é resultado. Entendeu? Então, é necessário que as pessoas tenham essa consciência. Porque é fácil, por exemplo, para quem chegou até uma universidade, até quem fez uma faculdade de Direito, ter uma noção. Agora, você pega uma pessoa que, por exemplo, não teve esse privilégio, não porque não queira, mas porque não teve possibilidades, fica difícil. Então, cabe sim mudanças de regras, mudança na legislação e colocar, não é, à disposição da população aquilo que ela precisa, conhecimento, informação. Amélia, e é isso que o Carlos está fazendo, sim. o Marcos está fazendo, desculpa. Amélia, até agradeço a você ter tocado nesse ponto, né? A questão do magistério. Você já enfrentou a sala de aula, sei que você lecionou, assim Já. como eu também lecionei na escola no Colégio Brotero. Não Também é dei fácil aula para no você. Brotero. Exatamente. Você também lecionou lá, você sabe como é que funciona. Hoje em dia, o próprio. Vou terminar? Vai terminar. Tá, então, Rapidinho. eu já faço. Não, eu prefiro pôr no próximo bloco. Não, Posso terminar? pode. Tá, então. Seria isso. A população, você fala que é o Dr. Paulo, porque ele não estuda o vereador. Só que tem um problema muito sério. A pessoa, quando quer, né, ela faz. Então, administrações passadas que acostumaram o povo a achar que o vereador é o responsável por aquilo. Ele não é o responsável de levar, por exemplo, tapar o buraco, né, da rua, faltou água ao vereador, faltou ambulância ao vereador. Tem vereador que leva até ambulância própria para levar, com o nome dele ainda. Isso, na minha opinião, é algo que é inadmissível.
Olha, eu vou falar uma coisa para você. A gente está terminando o programa. Já, meu Deus. Mas, assim, já vem com uma proposta para vocês. Sim. Eu acho que nós deveríamos, não é, estar depois conversando e vermos uma possibilidade, de uma forma didática, Sim. de você estar falando passo a passo. Sim. Isso que você fala na rua, que você faz visitando as pessoas, Sim. essas informações, a critério das pessoas, para elas começarem a te ver, terem a oportunidade de te ouvirem e nós passarmos esse esclarecimento. Eu diria que é o início. É com conteúdo É o que ele vai início. fazer. Isso daí, passo a passo e para e passo. Você com está conteúdo. convidado a retornar no programa. E assim, eu na próxima vez que vir aqui, eu vou falar sobre o recall. O recall é um dispositivo que tem na Constituição norte-americana, que o recall significa um chamamento, uma substituição. Eu acho que hoje Exatamente. deu para darmos uma boa Sim. abertura de um início de um Ótimo. trabalho que nós podemos estar fazendo Exatamente. juntos. Isso. O recall ajudaria, sabe, a sanar esses problemas Então, políticos. no esses próximo maus programa você vai estar falando sobre... políticos. O recall. Então, O recall. olha... Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E aqui comigo está a Simone. Gente, a Simone tem, eu diria assim, um trabalho maravilhoso que eu queria que você apresentasse para todos nós. Primeiramente, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Amélia. Fala sobre a Morena Jambo. Na verdade, a Morena Jambo é uma personalidade que eu criei por uma dificuldade pessoal. Eu sempre gostei muito de beleza, sempre gostei muito de me cuidar. Mas chegou num determinado momento da minha vida que eu tive um turbilhão de acontecimentos, desde problemas na saúde familiar com meu pai, até a minha separação também de um casamento. E aí eu poderia, naquele momento, entrar numa depressão ou usar aquela história para auxiliar pessoas que talvez passassem pela mesma coisa que Nossa, eu. que bacana. E aí eu resolvi fazer a opção em ajudar pessoas. Então eu criei um canal nas redes sociais, que é através do YouTube, do Instagram, do Facebook, dando palestras de autoestima e também ajudando as mulheres a se cuidarem, né? E não se cuidar apenas por fora. Eu acho que é um conjunto, né, Amélia? A gente precisa se cuidar, tá com uma saúde emocional e com a autoestima muito boa e reforçada, e a gente encarar que tudo na vida é um aprendizado e que desse aprendizado a gente também pode contribuir com o crescimento de outras pessoas. E também a aparência, eu acho que é importante a mulher se cuidar, ela tá em dia para estar bem com ela mesma. E aí eu falei, acho que eu posso fazer mais, eu posso contribuir. E eu comecei muito timidamente, eu comecei com poucos seguidores, eu comecei fazendo um trabalho de formiguinha mesmo. E quando eu vi, eu já estava até palestrando. Eu fui convidada para palestrar em alguns fóruns, no Fórum da Mulher Empreendedora aqui em Guarulhos, para usar a minha história para inspirar outras mulheres. Inclusive o slogan do meu blog é esse, usando a minha história para inspirar a sua. Então eu acho que esse trabalho ele ganhou força pelo propósito que eu criei. Então quando eu comecei eu estabeleci um propósito. O que eu quero com isso? Eu queria ajudar outras mulheres. Tá, mas de que forma? As redes sociais elas acabam sendo uma aliada, até porque o alcance da rede social hoje ele é muito grande, né? E de fato a rede respondeu muito bem e aí nasceu a Morena Jambo com slogan, com um logo, uma logomarca mesmo. Inclusive eu vou até contar um segredinho que eu ainda não contei pra ninguém. Talvez agora no meio do ano eu lance a minha primeira marca de batom. Olha! Né, com a marca Morena Jambo. Nossa, sucesso, gente, sucesso. Eu vou querer, hein? Com certeza. Você vai receber sim, com certeza. Mas você sabe que, olha, incrível, né? A gente fica tão feliz, Simone, porque quando a gente começou esse programa, o objetivo era esse, a gente levar informações, fazer com que as pessoas encontrassem, não é, um caminho novo, uma nova oportunidade. E eu vejo assim, que deu certo para você, porque a sua intenção foi a melhor. Sim. E você conseguiu atingir o coração das pessoas, as necessidades daquilo que as pessoas estavam precisando, né? As pessoas, às vezes, elas querem um acalento, sabe? Um olhar, dizer, olha, é possível. E você, com toda essa simpatia, você é uma pessoa iluminada, né? Obrigada, sim, né? Deus, ele te abençoe, ele faz com que você leve, através do seu olhar, do seu sorriso, das coisas que você faz, do seu trabalho, não é? A possibilidade das pessoas mudarem e de conquistarem um mundo poxa, não um mundo tão sofrido, não é? Sim. Por que o mundo tem que ser sofrido?
Não é? Por que que nós, mulheres e homens, não temos que viver com felicidade, não temos que ir ao nosso trabalho com alegria, não é? Acordarmos de manhã e termos a certeza que vai ter um dia próspero. E você faz isso, né? Sim. E o blog, eu achei, assim, eu digo blog, desculpa, mas esse seu trabalho é um trabalho muito legal, muito bacana. Eu fiquei encantada quando eu vi. Eu não sei se o Lucas está colocando para que as pessoas possam ter acesso, né? Porque eu quero que bombe, gente. Sabe por quê? Primeiro porque, assim, ela é uma graça de pessoa. E segundo porque eu amo vocês. E eu quero tudo de melhor para vocês. E através, não é, das dicas, das coisas conforme ela passa para nós, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Você sabe que às vezes a pessoa está tão desanimada, né? As pessoas estão tão abandonadas, não se cuidam. E aí vai ficando aquela vida sem graça. Sim. Né? Vendo, espelhando no outro. Às vezes liga a televisão, olha a novela e fala, nossa, olha aquela, como é bonita, achando que aquela artista não tem problemas, que aquela artista também não passa por dificuldades. Mas ela encara, né, dentro do personagem dela e vai. E nós temos que fazer isso, encarar o nosso personagem, Sim. Encarar os nossos obstáculos, as nossas vidas, mas não deixar a nossa beleza, a nossa felicidade, o nosso sorriso nunca se acabar. Exatamente. E eu uso isso muito forte, inclusive nas minhas palestras, porque tudo pode ser superado, né? Depende da forma como a pessoa encara a situação que ela está passando no momento. Então a gente pode olhar com um olhar de aprendizado ou com um olhar de revolta. E geralmente quando a gente olha com um olhar de revolta, eu entendo até por experiência, porque teve sim uma época da minha vida que a gente se revolta com muitas coisas. Não é o caminho. Porque toda vez que a gente olha com um olhar de revolta, aquela história ela volta novamente, porque a gente não aprendeu com aquilo, e o aprendizado ele acaba sendo forçado. Só que na segunda vez o aprendizado é mais dolorido. Então eu sempre falo que é importante sim, tudo que acontece na nossa vida, a gente tirar o aprendizado e fazer melhor. Inclusive no meu Instagram, eu sempre abro o meu dia com dicas motivacionais. Eu faço chamadinhas, a dica do dia, qual que vai ser a dica do dia hoje? Então eu sempre peço para que eu tenha capacidade de passar isso para as pessoas, né? Que Deus me capacite. E geralmente sempre vem uma inspiração, para eu abrir o meu dia ajudando alguém. Então até lá no Instagram, até me sigam, é o @morenajambooficial com 2 Fs. Eu sempre deixo pela manhã uma dica motivacional, que é justamente para ajudar a pessoa a começar o dia dela e ver que as mesmas dificuldades que eu tenho, às vezes ela também tem e de alguma forma a gente pode se ajudar. É tudo uma troca, né? É verdade. E eu tenho recebido feedbacks maravilhosos de pessoas que vêm acompanhando o trabalho e colocam lá, Simone, a sua dica hoje me ajudou. Eu estava assim, estava passando por uma dificuldade e você falou algo que acho que foi para mim. Então, assim, eu gosto da rede social nesse sentido, da gente humanizar o contato, sabe? A gente olhar para a pessoa que está lá do outro lado, mesmo que eu não conheça, e saber que aquilo que eu estou plantando, alguém está colhendo do outro lado de uma forma muito positiva. Você falou algo tão importante, porque na verdade, na rede social é isso, né? Nós temos, assim, pessoas como nós. Sim. E muitas vezes, no mundo que nós vivemos, nós não temos um tempo, por exemplo, para fazer uma terapia. Sim. Né? Às vezes não dá, às vezes a pessoa não faz ou não procura. Às vezes nós não temos um ente querido, uma mãe, um irmão, alguém, um amigo próximo para estar naquele momento nos encorajando naquela dificuldade que todos nós sempre passamos. Todos nós temos dificuldades, né? Obstáculos, tudo. É muito fácil a gente falar, nós vamos driblar, mas muitas vezes nós estamos sem força. Nós estamos com a nossa visão meio perturbada, a gente não enxerga um caminho. E essas, né, mensagens, elas trazem isso, sabe? Aquela palavra cai certinho, Sim. Né? Naquele momento. Por isso que as pessoas falam, nossa, parece que foi para mim. Porque a pessoa está precisando desse acalento que você dá através da rede social. E é humanizar o contato, Amélia. E eu percebo que as marcas, as empresas estão utilizando os digitais influencers justamente por isso. Porque a marca acabou criando um bloqueio entre ela e o consumidor. Então, como é que eu vou chegar no coração do consumidor? Então, tem muita marca, inclusive marcas famosas, que estão deixando de contratar atores famosos, atrizes, para contratar o digital influencer. Porque ela é aquela pessoa, o digital influencer é o quê? Aquela pessoa comum, do dia a dia, que tem as dificuldades como todos, e que vai ali na rede social para deixar a situação transparente. É isso que eu enfrento no meu dia a dia. Assim como você, assim como todas as pessoas que já passaram aqui pelo seu programa, a gente é ser humano, né?
E esse contato de humanizar é que a rede social e que as marcas estão procurando. Então, por isso que hoje a gente vê tanto falar dos youtubers, dos blogueiros, digitais influencers, porque foi um canal que a marca encontrou de atingir o coração do consumidor, porque é gente como a gente, sabe? É Como isso mesmo, é falando de coração para coração, de pessoa para pessoa. E veja bem, e é incrível, eu acho que você nasceu para isso, né? Não, de falar com pessoa, Sim. né? Você tem esse dom, porque eu acho que isso é um dom também, sabe? Sim. Que às vezes a gente tem que trabalhar ele e às vezes ele já flui por si sozinho. No seu caso, eu acho que já foi até sozinho. E é muito bacana, eu fico muito feliz de saber que através de um trabalho tão bacana como esse, você está prosperando e está fazendo as pessoas prosperarem. E é importante, você sabe que eu tive uma passagem com a minha mãe no hospital, como eu precisava de uma palavra como essa, muitas vezes, né? E eu encontrei outros caminhos, eu encontrei as orações, eu encontrei mensagens de oração, que foi a forma que eu, né, encontrei para suportar aquele momento. Uhum. Então eu acho assim, isso que é o importante, nós sabermos que somos humanos, aceitarmos o lado nosso humano, né? Sim. Que precisamos, nós não somos os donos da verdade. E temos falhas, né, Amélia? certeza, com E a gente certeza. aprende nessas falhas. Eu sempre falo, a gente sempre tem, eu sempre repito isso, até sou enfática em falar, a gente tem que aprender com os erros. E é isso que faz a gente crescer como ser humano e contribuir. Né? É quando a gente aprende, tem um aprendizado. O que não seria, né, se a gente não viesse aqui para aprender e contribuir. Eu sempre falo para as pessoas, sempre procure o seu propósito, do porquê quando você começa algo na sua vida, aonde você quer chegar com aquilo. É importante, quando a gente começa sem foco, sem propósito, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. É muito grande. E às vezes, sabe, eu acho que nem me dá errado às vezes. Às vezes a gente não visualiza Sim, os a acertos oportunidade. e os acertos que nós estamos fazendo. As pessoas às vezes são tão pessimistas que elas estão dando certo e estão dizendo que está dando errado. Porque não conseguem aceitar que está dando certo. Parece que o viver com o errado é alguma coisa que faz parte da nossa vida, o sofrimento, não conseguirmos, né? Eu acho que é uma mentalidade que tem que ser totalmente abolida. E através dessa forma é que as pessoas vão abrindo os horizontes. Sim. Porque depende do ângulo que você veja. Só de nós estarmos vivos e nós podemos estar fazendo algum trabalho, levando alguma informação, com certeza nós já estamos ganhando. Com certeza, Amélia. E quando a gente começa algo nesse sentido, a energia é tão boa que a gente começa a atrair para a nossa vida pessoas para contribuir. Vou te dar um exemplo. Ontem eu recebi lá na empresa um livro do escritor, do professor Lúcio Reis. Ele me presenteou, mandou entregar lá no CIE um livro dele que é Questões de Vida para a Vida. Ou seja, são pensamentos das situações da vida que ele passou e que ele foi ali registrando no livro. E eu sempre peço inspiração para poder inspirar pessoas. Então esse livro veio com uma dedicatória, porque ele conheceu o meu trabalho, ele resolveu me presentear e eu falei, nossa, olha que engraçado, quando a gente começa algo, a vida vai trazendo também situações e pessoas para que contribuam com o nosso propósito maior. Bom, estamos terminando. Mas já? Com certeza. Mas é esse programa que com certeza você verá em outros. Eu só posso deixar um recadinho rápido? Claro. Dia 30 de março eu vou dar um workshop incrível para esse mês internacional da mulher, onde nós vamos ter uma manhã maravilhosa, onde eu vou dar a palestra, os 7 passos poderosos da autoestima e mais um curso de automaquiagem, ou seja, você vai ficar linda por dentro e por fora, então não perca. Acessa lá minha página do Facebook, Morena Jambo Oficial com 2 Fs, e tem lá o link para você se inscrever no workshop. E eu garanto que esse investimento vale a pena, ele está com 50% de desconto. Olha aí, não pode perder. Como que a pessoa entra em contato? Ela entra em contato pelo meu Facebook, lá já tem o link para fazer a inscrição, que é o Facebook/Morena Jambo Oficial. Tanto no Instagram quanto no YouTube. E lá no Facebook tem o link para você fazer a sua inscrição e comprar o seu ingresso com desconto para esse workshop maravilhoso. É isso aí, gente, não vamos perder, né? Simone, muito obrigada. Amélia, eu que agradeço. E muito sucesso, porque você já nasceu com ele. Ai, muito obrigada. Agora a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade e hoje aqui, não é? Eu tenho uma pauta maravilhosa, gente, com a Ana. É Ana? Diva. Mas ela é uma diva mesmo, né, gente? Vocês vão amar. E o tema, então, é maravilhoso. Eu acho que agora toda mulherada deve, né, ficar bem atenta e homens também, porque serve para os dois, né? Eu acho que serve para a família. Com certeza, para a família, para o casal, para a saúde do casal, para a saúde do casal com os filhos também. Então, o que a gente tem para abordar hoje vai ser bem interessante. Ana, então se apresenta, fala sobre o assunto que você vai tratar. Agora eu jogo a bola para você. Eu pego essa bola e mostro para você o que é. Bom, hoje a gente vai abordar o tema sobre sensualidade e sexualidade pós-parto, na maternidade. Porque é muito difícil nós que somos mulheres poder lidar com essa situação depois do parto, depois que passa aquele período. E eu sou sexóloga e personal sex style. O que é personal sex style? Personal sex style é quando a gente ensina a mulher a ser sensual sem ser vulgar. Então ela vai descobrir, ela vai se explorando, se autoconhecendo, mas sem chegar aos extremos, achando que ser sensual é chegar ao nível da vulgaridade, achando que ela tem o direito de ficar andando seminua, querendo chamar a atenção de uma forma inadequada, e assim ela evita aqueles ataques preconceituosos da sociedade, mas ela também vai se amar e chamar a atenção dela para ela em primeiro lugar, porque eu pratico o amor próprio, e depois conseguir atrair os olhares aí de todo mundo, ver aquela mulher radiante, cheia de si, entendeu? É mais ou menos isso daí. E a sensualidade, né, pós-maternidade, durante a gestação, que é uma coisa muito complicada. Acho que a fase de toda mulher que já é mãe, sabe, poder se encontrar no meio desse caminho, né? O corpo está mudando, tem toda aquela distensão de hormônios, uma hora ele está oscilando, ele está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e a gente não quer se sentir feia, estranha, né? A barriga fica parecendo uma rede de balanço, só que para frente, né? A gente não consegue lidar muito com a situação, nem todas as roupas são legais, mas se tudo for possível, eu tô aqui sempre para poder tirar uma dúvida e poder resolver os paranauês aí. Mas você sabe que você falou uma coisa, dentro de tudo que você falou, eu acho assim, sensacional, mas uma coisa eu achei que a gente tem que parar e realmente eu acho que a chave da questão é você se amar, é você se gostar, é você se perceber. Você não ter vergonha, né, de alguns sentimentos que fazem parte da nossa vida, que são naturais da essência humana, não é? Exatamente. O amor próprio, ele inicia a partir do momento que você aprende a falar não para tudo aquilo que faz mal para você. Seja pessoas, situações, trabalhos, tudo aquilo que não serve. Não adianta a gente se quebrar em 1000 pedaços para deixar uma situação ou alguém inteiro e a gente perder esse amor próprio pela gente, poder olhar no espelho e se gostar, ter orgulho daquilo que a gente faz todos os dias, do que nós fazemos no trabalho, poder se sentir satisfeita. A satisfação de vida, ela é muito conciliada com o amor próprio. Se você não está satisfeito com a sua vida, você precisa analisar primeiro você. O que você está fazendo por você para você se sentir bem, se amar pelo que você é. E isso independe de classe social, estrutura financeira, classe, pele, religião, independe de qualquer coisa. O amor próprio é você saber que você é imagem e semelhança de Deus e que você tem que se amar em primeiro lugar e ponto. Não interessa se as pessoas acham que você é velho para uma determinada situação ou muito jovem para fazer alguma coisa. É ter autoconfiança em tudo que você vai fazer, determinando o seu amor próprio. E você veja bem, né? Essa palavrinha não, ela é tão pequena. E poderosa. E muitas vezes as pessoas não conseguem colocar ela. Você falou verdade. uma coisa que é fantástico, né? Não adianta a gente se quebrar em pedacinhos, não é? Para deixar alguma situação ou alguém inteiro. Até porque isso depois vem uma cobrança, não vem? Vem uma cobrança e da gente em primeiro lugar. Porque depois daquele tempo que você foi... Vamos por um exemplo, uma situação de um relacionamento. A pessoa está insatisfeita hoje, está sofrendo amanhã, está chorando. Não é aquela pessoa que ela conheceu e namorava. Eu acho que isso serve para alguém que está assistindo agora, não sei quem, mas a pessoa está ali, está namorando, está aquela felicidade, aquele sorriso, e ela encontra naquela pessoa o motivo que vai fazer ela sorrir todos os dias. Lógico que ser feliz não é sorrir todos os dias, a gente tem problemas aí e a gente tem que se confrontar e resolver esses problemas, lógico. Só que você não tá com aquela pessoa na sua vida para também te fazer chorar todos os dias.
para te fazer se sentir culpada de uma coisa que você não tem culpa, se sentir cobrada de uma coisa que você não deve. Se aquela pessoa que está do seu lado, seja lá no trabalho, seja lá no relacionamento, tá te cobrando, tá te esmagando e você tá se esforçando, isso não tá te dando resultado nenhum, pula fora, porque a vida da gente foi feita pra gente viver em primeiro lugar pra gente e não pros outros. Não se quebrar para os outros. Porque nesse tempo você está segurando o mundo das pessoas, segurando o mundo do seu relacionamento e o seu está desabando na cabeça. Quando você resolve dar um basta, vai passar anos e você vai se perguntar, onde foi que eu errei? Eu sempre fiz tudo certo, eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre fui uma boa funcionária e eu tô errada nisso porque você deixou de viver um pouco para você. Você só foi a esposa, você só foi a funcionária, mas você não foi você em primeiro lugar. Você sabe que eu tô encantada com você. Obrigada, Amélia. Eu tô adorando conversar aqui com você. Sabe por quê? Veja bem, você tá, né, assim, praticamente você ganhou um bebezinho agora. Agora, 3 meses. Gente, é uma graça. Meu é fofinho. A coisa mais linda. Ele é risonho, ele é charmoso, não é? Gordinho, Ele carnão. é lindo, é lindo, é lindo. Olha, hoje quando eu cheguei aqui no canal, eu Ele até já não chegou estava te legal, né? recebendo, foi. Já me recebeu com aquela alegria e brincando e assim, bem assim... E gargalhando, né? Mas eu acho que assim, a criança, eu acho que ela acaba, não é, também sendo o resultado um pouco do meio. Você é uma pessoa bem Sim. dinâmica, assim, bem feliz. A gente olha para você e a gente vê que você conduz a sua vida, como todos nós, deve ter problemas também. Com certeza. Mas não faz assim, não vive a sua vida nos problemas, né? Não, eu não vivo nos problemas porque eu sempre tive um pensamento assim. O problema, ele existe desde quando eu nasci, eu tive que aprender a falar e a andar. Então, todos os problemas da vida, a gente já nasce pelo menos com um. A gente tem que pensar na solução. Porque o problema a gente já tem. É que nem o não. O não a gente já tem. Quando a gente quer que alguma coisa dê certo na vida, tem que correr atrás do sim. Porque o não e o problema já existe. Mas a gente tem que estar sempre correndo atrás do quê? É do sim, é daquilo que vai dar certo, da solução do problema. Porque senão a gente vive o foco do problema e atrás daquele E não probleminha resolve o problema. E não resolve, ele só aumenta. Porque se o seu problema, por exemplo, é para pagar uma conta, você já vai ver que depois daquela conta você vai ter a despesa da casa e dos filhos e do carro. E se você do- fez parcelamento, então no próximo mês chega de parcelou, novo. você esquece, porque você não vai fazer mais nada da vida. Você vai fazer aquele problema virar uma bola de neve. Eu gosto de fazer tópicos de como eu vou resolver as coisas, sabe? O que é mais difícil para mim, eu quero resolver primeiro, para depois o mais fácil. Então, até mesmo quando eu tenho que conversar com alguém, eu prefiro conversar com as pessoas mais complicadas. Porque aquelas mais complicadas, que vai me dar um pouco mais de trabalho, quando eu conversar com aquelas que são mais fáceis de me entender, acaba se tornando prático conseguir executar o meu trabalho, seja com uma mulher ou com um casal, porque eu também falo tanto com mulher como com casais, tanto casais lésbicos também, ou de igreja, eu não faço acepção de ninguém, porque Não, todo e mundo nem é podemos, igual. né? Não, a gente vai todo Eu acho que mundo somos ter o mesmo seres humanos, destino. exatamente, somos seres humanos Com e como certeza. tal merecemos todos o respeito. Eu acho que eu acho que a vida começa por aí, né? Como você pode ser feliz se você não souber, não é? Respeitar as pessoas. E ter a empatia de se colocar no lugar gente, do próximo. não é? E saber que todos nós, na verdade, ninguém vive sozinho. Não. Nós vivemos assim, numa comunidade, uma grande comunidade. Então Exatamente. a gente precisa saber conviver com todo mundo, saber ouvir. Ouvir e respeitar. Uma coisa que eu sempre levantei a bandeira do respeito. E não por causa de cor de pele, ou por causa de tatuagem, ou por causa de orientação sexual, não por causa disso. O respeito, ele começa a partir do momento que você dá. Não adianta você exigir respeito de todo mundo se você não se dá o respeito. Isso começa dentro de uma condução, num posto de gasolina, num hospital público ou no particular. Não adianta chegar no balcão de um atendente, bater a mão ali e querer tratar aquela pessoa que trabalha duro, que também tem os problemas dela dentro de casa e ainda tem que aguentar o seu desaforo, a sua Seu falta de amor. educação, Exatamente. sem ela ter culpa. Então a gente tem que ter a empatia de que ninguém tem culpa do que a gente está vivendo e a gente também tem que respeitar as pessoas que estão em volta da gente, se a gente quiser um pouco de respeito em cima da Com nossa certeza. vida, pelo menos o mínimo. Eu quero abrir um parênteses aqui, que não tem muito a ver, mas acaba entrando dentro do assunto. Hoje as pessoas estão exigindo um presidente que imponha respeito, que ele seja uma pessoa mais
incisiva ali dentro das decisões e seja uma pessoa que coloque o país em ordem. Só que as pessoas têm que entender que é aqui embaixo que a gente tem que primeiro analisar as nossas atitudes para poder cobrar isso de quem vai tomar conta da nação. Porque ele só vai estar representando aquilo que a gente precisa, mas aquilo que a gente precisa tem que ser aquilo que a gente é. Não adianta pedir alguém que impõe um respeito na política, mas se o ser humano aqui não está respeitando o próprio ser humano, seja por um partido oposto, ou seja por uma briga de trânsito, ou levantar a bandeira, falar que quem mobilizou, paralisou os caminhões são os heróis, tomba um caminhão, vai lá e rouba o caminhão. Então, como que a gente vai cobrar, Exatamente. né, das pessoas aquilo que a gente não consegue É aquela história, fazer? você tem que começar dentro da dentro gente. de você, dentro Isso, do de seu nós espaço. Exatamente, eu acho que isso que é super importante. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida, Todas. né? Aí são muitas, hein? Vamos lá. Todas. Opa. Mas espera, às vezes você vê uma pessoa que é linda, maravilhosa, tem tudo na vida, não é? Assim, no sentido, teve condições de estudar, uma boa alimentação, aquela coisa toda, mas, não é? Se sente infeliz, não se sente bem, tem a baixa estima, aí acaba engravidando e se achando que aí a coisa ficou mais difícil ainda. Como é que eu vou lidar com essa criança? Como é que eu vou lidar com o meu corpo? Como é que eu vou lidar com o meu marido? Você me responde? Respondo. Quando Então, a pessoa... peraí, vou pedir licença. Opa! Vamos pro intervalo? Mistério. Vamos agora. Voltamos já. Já, já. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, gente, com essa diva, né? A Ana, eu diria assim, ela é energia, ela é poderosa. Meu Deus. Você traz esse empoderamento, sabe? Assim, de uma forma tão natural. O empoderamento, ele tá, assim, relacionado com toda mulher. Assim, é que agora entrou esse negócio de feminismo, e um mimimi daqui, um mimimi dali. Eu acho que a gente tem aquela coisa da gente poder se sentir bem, sendo aquilo que a gente é, independente da idade que a gente tenha, os quilos que a gente já ganhou, já perdeu, como a gente vai responder já sobre os negocinhos, as frustrações da gravidez. Então, independente de qual seja o estado que nós estejamos, o importante é a gente se sentir bem, porque a gente tem uma oportunidade por dia para viver. Essa única oportunidade é só hoje. Eu não sei como é que vai ser amanhã. É isso. Ontem já foi meu passado. Hoje é o dia que eu estou vivendo, amanhã vai pertencer a Deus. Então, eu tenho esse direito de ter essa única oportunidade hoje de errar menos, de me cuidar mais, de chorar menos, de falar não quando for preciso. Porque o não é uma palavrinha que tem um poder enorme, ele faz um estrago. Você quer saber quantos amigos vocês têm? Fala não para todo mundo. Você vai ver quantas pessoas vão ficar do seu lado. Mas é verdade. Eu sou quase né? uma solitária. Mas é só falar não. Não, porque você não é obrigado a aceitar ou se permitir passar por situações que te deixam desagradável, desconfortável, que vai te trazer sofrimento, chorar, te trazer várias questões na sua cabeça que você não vai saber como resolver, sendo que você não tem culpa daquilo. Então, se você, a partir do momento, põe a mão no peito da vida e fala, não, eu não aceito ser manipulada ou conduzida por situação X ou
por pessoa Y, eu tomo conta disso daqui que chama vida, então você começa a ter controle da situação. Não precisa brigar com ninguém, não precisa parar em delegacia, não precisa de nada. É só ter poder sobre o controle da sua vida mesmo. E eu acho que dessa forma, além de você ter o controle da sua vida, você vai trazer para a sua família, para os lugares, no seu ambiente de trabalho, para tudo. Para todo mundo uma energia boa. Você acaba transmitindo isso. Aquilo que você é dentro, como você dorme, como você acorda, você acaba passando para as pessoas que estão em volta e faz bem. Porque o dia 2 que você fica ausente, as pessoas falam, nossa, fiquei com saudade de você, senti sua volta. E é gostoso quando a gente deixa saudade. O ruim é você saber que você virou as costas e você falou, ai, graças a Deus. Foi embora. Isso é horrível, né? Ana, mas fala pra mim, no bloco anterior eu estava perguntando pra você essa questão, por exemplo, de muitas vezes, né, a pessoa aparentemente parecer ter tudo, né, então tem carro, tem casa, viaja, tem uma condição financeira boa, não passa essa necessidade que eu diria que é sufocante, que realmente acaba destinando as pessoas. É bem realista para toda a sociedade, praticamente 90% da sociedade. Mas a pessoa não vive isso. Mas a pessoa se acha insatisfeita, a pessoa não está contente com ela, aí é engravida, e acha que ficou com o corpo, perdeu os formatos, e aumentou o peso, e apareceu a estria, e não sabe como lidar com aquela criança, aí aquela criança chora. O que fazer? O que fazer? Em primeiro lugar, se aceitar. Aceitar e se amar, se cuidar mesmo, sabe? Eu, como uma boa cristã, eu penso, sempre tive essa ideologia que Deus não coloca um filho na nossa vida se não for para ser uma lição, se não for para ensinar. E a partir daí, lógico que nós, mulheres, né, de verdade, nós temos aquela coisa de querer cuidar da pele, do cabelo, o corpo começa a ficar meio descompensado, né? O peito fica inchado demais, a barriga vai pra frente. Às vezes a gente vê uma grávida no mesmo tempo que o nosso de gestação e parece que ela tá mais bonita, mas não existe uma grávida mais bonita ou uma menos bonita. Toda gestação é a coisa mais linda do mundo. Uma coisa que a mulher tem que colocar na cabeça quando ela começa a ficar descompensada na gestação é que ela tá tendo ali o poder de gerar uma vida. É um ser humano que ela vai colocar, que vai ser o reflexo dela. Então, ela não precisa também ser essas loucas paranoicas que vai viver se matando pelo filho, esquecer dela, se anular pelo filho. Porque os filhos vão crescer e vão ter vida própria e depois você vai ficar para trás. Verdade. Mas ela tem que entender que ela está tendo ali o poder de sentir as dores, o desconforto, a mudança do corpo em prol de um ser humano, de uma vida que está dentro dela, que ela vai colocar nesse mundo, que vai ser o reflexo do poder e da força que ela teve para colocar aquele bebê no mundo. Seja ele parto normal ou cesariana, ele passou ali 9 meses, 40 semanas, um dia atrás do outro, ouvindo o coração da mãe, ouvindo a voz dela. A voz que fala mais alta pro bebê vai ser sempre a voz da mãe. O coração que vai bater mais forte sempre vai ser o coração da mãe, pro próprio bebê. Então isso já é o suficiente para a mãe não pensar que ela tá caindo num buraco que ela nunca mais vai ter jeito. A segunda coisa é quando ela tem o bebê e começa a ver que apareceu uma estria aqui, uma flacidez ali. Isso pode ser cuidado com 2 jeitos. Primeiro, não vamos comer na gravidez como se fosse o amanhã não tem mais, sabe? Tipo, como se não tivesse amanhã. Acabou o mundo hoje, eu vou comer tudo agora. A gente pode matar, saciar nossos desejos, nossas vontades, mas o importante também é a gente ter um equilíbrio na alimentação, sabe? Trocar aquele doce por uma fruta que vai ser tão saudável para a mãe quanto para o bebê. Porque eu também entrei numa dieta. Embora eu tenha ficado super grávida, eu também entrei numa dieta. Então, o que eu engordei na gestação foi mais por líquido. Então, não foi por uma questão de gordura, doce, nem nada. É trocar a fruta por um doce, é trocar um alimento, aqueles alimentos que é todo gorduroso, por uma coisa mais saudável, uma salada, legumes, uma coisa que seja mais saudável. Porém, tem mulheres que têm a genética um pouco mais fraca, um pouco mais frágil e vai aparecer essas estrias. Que isso não vai ser problema nenhum para ela se sentir menos amada ou menos mulher. Porque se o marido dela tá com ela, ele não está casado com as estrias e nem com a celulite e nem com aquela barriguinha que ele também contribuiu para você ficar depois da gestação. Porque nenhuma mulher fica grávida sozinha, fica grávida junto com o parceiro. E depois se tem essas consequências, o seu parceiro entende, a mulher
mulher, é que a gente que pensa mais Acho que a assim. mulher que acaba se cobrando Porque mais. o homem não percebe Não, até isso. porque muitas vezes ele também fica com a barriguinha. Fica com a barriguinha, a maioria já vem com uma máquina de lavar, né? Então, assim, a gente que, né, nós sendo mulheres, a gente se preocupa muito com o nosso lado estético. Só que se vocês parar pra pensar que durante a gestação, vocês têm aí 12, 13 quilos a mais, e depois da gestação vocês voltam 10 quilos e ficou só 3, vocês estão no lucro, minhas filhas, porque você só ficou com 3 e o marido não vai ver aquele barrigão enorme, porque vai voltando ao normal aos poucos. Atividade física é bom, ter um bom astral todos os dias quando se acorda, um pensamento positivo também é bom. Agradecer, né? Agradecer a Deus a oportunidade de você estar se levantando, ter um bebê para cuidar, saber que só o seu colo vai fazer o bebê parar de chorar, saber que você vai ter força tanto para você quanto para o seu filho. Então isso já são coisas que são o combustível da maternidade, para a gente poder se sentir bem como mãe, como mulher. E depois, vamos jogar aí, depois de uns 3 meses mais ou menos, o corpo já voltou, a roupa já está servindo de novo, já passa uma maquiagem, acorda de manhã, se cuida e tá tudo certo. Com o tempo as coisas vão entrando no normal. Ana, a gente tá acabando, você acredita? Oh, meu Deus do céu, que rápido, Você vai ter que Amélia, que voltar delícia aqui, hein? conversar, eu volto. Você vai ter que voltar. Mas antes, rapidinho, porque senão passa do nosso horário. Ah, sim. Passa teus contatos para as pessoas poderem entrar em contato com você. Vamos lá, Facebook, Ana, com 2 N's, Diva, com H, Ana Diva. Instagram, Ana, _diva. Canal do YouTube é ana.g, programa Ana.g. Também tem um programa Ana da Hora, que também é um programa que tratava mais com um artístico. E o pessoal que quiser conversar pode estar chamando no Messenger. Eu sempre vou ter alguém ali para estar atendendo, caso eu não consiga estar respondendo todo mundo, porque são muitas perguntas que vêm. E às vezes também eu tenho que estar dando aula e cuidando de bebê, então tem bastante coisa para fazer. Mas tá aí, Ana Diva, Facebook. Ana.g, canal do YouTube. Ana_diva, no Instagram. Ana, se eu te convidar, você vem todo mês? Todo fazer mês. uma pauta com a gente? Com certeza, é uma honra, Amélia. Oh, adorei, É então. uma honra. Muito Pode mandar obrigada. sua perguntinha aqui pra Amélia. Isso. E a gente vai respondendo da medida do possível todas as pessoas que quiserem esclarecer Obrigada aí. de coração. viu? Sexualidade, sensualidade, tudo que tá dentro do nosso universo feminino, estamos aqui para ajudar. A TV isso Guarulhos aí. é isso. É isso aí. Ajuda. Melhor, meus agradecimentos especiais, primeiramente ao senhor, porque sem ele nós não estaremos aqui. Ao meu convidado, aos meus convidados, à minha equipe e a você que me assiste de uma forma tão carinhosa. Muito obrigado e nos encontramos no próximo programa.